Eu vou cortar isso aqui, tá, pessoal? Nós estamos há 5 semanas consecutivas fazendo uma live para resolver exercícios do nosso curso Reações Orgânicas Explicadas. Qual é a proposta dessas lives? Eu seleciono alguns exercícios do curso, aleatoriamente, de algum módulo, trago aqui e resolvo essas questões. Elas ficarão aqui disponíveis mais ou menos uma semana. Eu sei que tem algumas aí, mas não todas disponíveis até o momento, mas eu vou retirar. Isso é só para vocês se acostumarem, verem que tem essa live, que a gente tem esse programa aqui toda semana, e eu vou retirar depois. Vai ficar só uma semana para você olhar, dar uma assistida. E quem quiser ter acesso a esse conteúdo editado, né, eu vou cortar em vídeos menores cada questão, é só acessar aí no link da descrição, tem o nosso curso Reações Orgânicas Explicadas, então você pode entrar lá, conhecer a proposta do curso e se tornar um aluno, tornar uma aluna nossa, na nossa turma, fundadores, que é a nossa turma especial, e as vagas dessa turma estão acabando cada dia que passa, então é uma turma especial com muitas condições especiais que eu acho que vocês deveriam conhecer, pessoal. Clica aí no link, dá uma olhada na turma, na proposta do curso. Se ficar com qualquer dúvida, é só clicar no WhatsApp e me manda uma mensagem que eu tiro todas as dúvidas com a maior atenção possível. O objetivo de todo o trabalho que eu faço na internet é facilitar o aprendizado de química orgânica, mas é aprendizado mesmo, não é para entender um conceito, para passar numa prova, é para aprender mesmo. Então, vamos lá. Eu vou apresentar as questões para você primeiro e depois a gente vem resolvendo. Então, nessa questão 1, escreva os produtos das seguintes reações de SN2. Aqui, eu escolhi quatro questões, na verdade, né, são 4 questões dentro de uma única questão. O que é que esses exercícios vão trabalhar em você? Eles vão trabalhar a sua capacidade de pegar a nomenclatura de um composto e transformar aquilo ali em um problema. Você pega o problema, na verdade, e transforma em um esquema racional. A gente já trabalhou isso em outras aulas, mas agora a gente vai trabalhar aqui com um grau de complexidade um pouco maior do que da aula anterior. E aqui são essas as questões que a gente vai resolver. Eu vou ensinar vocês a desenhar a estrutura orgânica, né, do composto, a estrutura do composto a partir da nomenclatura dele. Na segunda questão, a gente vai... deixa eu só pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil para eu apontar. Nem a canetinha, é o laser point. Pronto, apontador a laser. Aqui. Na questão 2, a gente vai trabalhar uma questão que envolve a perda de atividade ótica da substância. Então, o que a gente trabalhou na aula? A gente trabalhou a estereoquímica da SN1 e da SN2. E agora a gente vai resolver problemas para fixar aquele conteúdo que a gente aprendeu lá. Então, o tratamento de 2S iodooctano com iodeto de sódio em solução faz com que a atividade ótica do reagente desapareça. Explique. Então, isso aqui são questões que caem muito em prova de mestrado, seleção doutorado. Aquela mesma repetiçãozinha que eu faço. Seleção de mestrado, doutorado, cai em TCC, cai em banca. As pessoas costumam perguntar muito esse tipo de coisa. E essas questões, elas são bem inteligentes, porque ela vai fazer você usar o conhecimento, a informação, né, e o conhecimento que você tem de maneira estratégica para poder responder. Bora lá. Na questão 3 é uma questão parecida, só que com um exemplo diferente, mas é a mesma ideia. E na questão 4 a gente vai resolver esse problema que é simples, mas que explora a SN1. Então, que é a hidrólise do composto abaixo gera 2 álcools. Explique. Então, a gente vai resolver isso daqui. É uma questão simples, mas pode confundir muita gente. Por que eu gosto de sempre frisar a importância de praticar? Por quê? Não basta você entender um conceito se você não fizer vários exercícios e transformar aquilo em conhecimento aprendido. Quando você se pega numa situação de resolver, se você não fez antes, se você não treinou antes, você vai fazer aquilo no primeiro momento. Então, não adianta você... Hoje eu fiz uma enquete no Instagram e as pessoas votaram que gasta muito mais tempo entendendo o conceito. E isso está errado. E você fala, Theo, mas se eu não entender, eu não pratico. Não. Você vai usar o tempo que for necessário para você entender. Só que depois, você tem que usar mais tempo do que você usou para entender, resolvendo exercícios para fixar. Porque se você demorou tanto para entender um conceito, significa que você precisava de alguns conhecimentos, de algumas habilidades que não estavam tão fixas, que não estavam tão consistentes ainda. Então,
Quando você agora vai pegar e fazer vários exercícios, você vai reforçar tudo que você entendeu naquele tanto de tempo que você demorou. Então, por isso que é importante você fazer bastante exercícios. Mas vamos lá. Na primeira questão aqui, agora eu vou trocar o laser point por uma caneta, vocês sabem que eu gosto de escrever pra caramba. Vou usar essa verde hoje. Então, na primeira questão aqui, o que a gente tem? Já comecei borrando, né? Pessoal, quem tiver dúvida, tiver alguma questão, deixa para o final que eu respondo depois, tá? Beleza? Vai deixando um like aí na live para a gente alcançar mais pessoas. Vai dizendo aí de onde é que vocês estão falando também para eu ver, ó. Francisco, Química de Pontão. Muito obrigado, Química de Pontão. Muito obrigado. Então vamos lá. Escreva os produtos da seguinte reação de SN2. Essa aqui é a letra A. R3-cloroepitano com Na mais SH-. Isso aqui é um composto de enxofre, né? Como que você começa essa questão? Você primeiro olha esse nome. Se você não souber nomenclatura, você já erra aqui. Então, nomenclatura é importante, pessoal. Isso aqui é o basicão da nomenclatura. O que você vai começar a montar? Primeiro a equação, né? E para montar a equação, você precisa saber qual é o reagente principal. Só tem dois reagentes aqui, que é o nucleófilo, que eu estou circulando aqui, e o eletrófilo, né? Que vai ser o substrato. A gente já viu isso no mecanismo geral de SN1 e SN2. Esses exercícios são da terceira aula, quando a gente falou da estereoquímica da SN1 e da SN2. Então, você já tem condições de entender um pouco disso aqui. Nas próximas aulas, a gente vai falar de substratos, nucleófilo, solvente. Mas o que você precisa para você responder essa questão, você já sabe. Então, vamos lá. Como que a gente começa? A primeira coisa aqui é você ver qual é a cadeia principal. É heptano, então tem 7 carbonos. Eu começo como? Eu começo desenhando aqui, ó. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E aí ele fala que no carbono 3 você tem um cloro. Então, se aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então, você tem um cloro aqui. Vai desenhar um átomo de cloro aqui. Beleza, esse é o primeiro desafio. É montar a estrutura em linha desse composto. Ele é o 3-cloroepitano. Se você for contar os carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Ok. Depois que você fizer isso, você tem que ir para o segundo passo, que é definir a nomenclatura RS desse composto. Ah, Thaís, por que se só está falando que é o R, por que eu não vou definir o RS? Por que tem que fazer o S também? Não, você tem que fazer o S. Se você já conseguiu olhar, já vê de cara que é o R, tudo bem. Como eu costumo resolver essas questões assim? Tem a regra, eu expliquei na aula, né? Quando você desenha, você coloca o de menor prioridade para trás, o de maior prioridade para frente, e você vai enumerar a ordem de prioridade. Novamente, a ordem de prioridade. Primeiro, número atômico. Então, a gente tem aqui o cloro. É o primeiro. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, que eu estou circulando, ele é maior do que o de cá. Pessoal, eu estou resumindo muita coisa aqui de nomenclatura. Ele é maior do que o daqui, né? Esse daqui é maior que o de cá, então ele tem prioridade. Ah, Theo, é sempre assim? Não, porque se você for olhar, ó, você vai olhar, tem esse carbono e esse carbono. Cada um deles estão ligados a mais um outro carbono e 2 hidrogênios. Então, você vai para o próximo. Você vai para o próximo até você chegar em um momento quando um grupo vai ter prioridade em relação ao outro. Esse daqui é maior, então, se você for fazendo isso, você vai chegar em um momento que o daqui vai ter hidrogênio e o daqui vai ter carbono. Então, o daqui tem maior prioridade, né? Ele é um grupo maior também. Basta olhar aqui, você já vê que já é maior, que já dá para você definir. Segundo, esse vai ser o segundo, né? Deixa eu botar ele aqui. E o daqui, o terceiro. E lá para trás, você tem o hidrogênio, que a gente não representou. Pessoal, é muito importante a gente, os químicas, farmacêuticos, qualquer área que você trabalha com química orgânica, saber essa nomenclatura. Saber essa nomenclatura, essa representação em linha. Por quê? Porque você ganha muito tempo, nas provas são cobradas assim, então é muito importante que você domine isso aqui, tá? Então, depois que você fizer isso aí, você vai fazer o giro que a gente costuma fazer para definir se é R ou se é S. Quando você tem o giro no sentido do primeiro para o segundo para o terceiro, você vai girar do primeiro, segundo, terceiro. Quando esse giro aqui é no sentido horário, você tem o produto
R, tá? E quando é no sentido anti-horário, você tem um produto S. Eu vou mostrar só esse aqui, porque a gente vai ter várias outras questões que a gente vai usar aqui. Então, eu vou focar um pouquinho para relembrar isso daqui e nas outras eu só vou fazer. Então, no sentido horário, que é esse aqui, ó. Aqui a setinha indicando. Saiu do primeiro para o segundo para o terceiro. Quando você tem esse sentido, você tem o enantiômero R. Beleza. Para isso acontecer, eu coloquei, ó, os dois grupos aqui. Esse grupo, terceiro e o segundo, no mesmo plano. O cloro está aqui para cima, mas ele vai ficar para frente ou para trás. Só que à medida que eu defini essa ordem e eu vi que é esse aqui o caminho, e você sabe que o hidrogênio está lá para trás, o hidrogênio sim está lá no final, né? Lá para trás do plano, ó, porque ele é o de menor prioridade. Aqui, ó. Tem o hidrogênio lá para trás. Logo, esse cloro está apontando para frente. Porque você não vai poder ter todos esses compostos no mesmo plano. Então, você só tem essa aqui, a cadeia carbônica está no plano, o cloro aponta para mim, no caso, aponta para você, aponta para frente, e o hidrogênio aponta para trás. Então, esse daqui é o enantiômero R, que é o que eu já defini aqui antes. Eu só tinha que dar essa explicação primeiro para você, para depois mostrar que é esse. Então, se você tá craque nisso daqui, já consegue desenhar direto aqui, ó, já desenha, e já vem, é o 3-cloro, é o R3-cloroheptano, beleza. Então, era esse rolezinho aqui, como diz a linguagem da galera, era só para você definir o centro, né? Definir se isso aqui é R, isso aqui é S. Então, aqui é um R. É o R3-cloroheptano. Depois que você fez isso, ó, se você não conseguir fazer isso aqui, certo? Você vai errar a questão. Simplesmente isso. Então, é importante você estar dominando isso daqui, saber fazer o giro. Eu mostrei nas aulas, eu expliquei na aula, o tempo, mostrei modelos. Fiz tudo na aula, então eu não vou repetir a explicação aqui, que fica chato. Eu vou só resolver a questão. Se você ficar com dúvidas, você volta na aula e veja, porque eu expliquei bem melhor lá, tá editado, tá bem direto, tá com um áudio melhor, inclusive, tá tudo melhor lá. Beleza? Depois que você desenhar aqui, o que, é que você vai mostrar? Nem precisa falar de mecanismo, porque a gente nem falou de mecanismo, mas você pode, se você quiser. Aqui você já conhece como é que funciona o mecanismo. Aqui você já tem o nucleófilo, ele vai atacar aqui, ó, e vai expulsar esse cloreto. E vai formar o produto com a configuração inversa. Ah, Theo, como é que eu sei que essa configuração é inversa? Esse aqui é o centro S, ó. Nós aprendemos isso aqui. Eu expliquei exaustivamente por que inverte a configuração. Dei exemplos, mostrei transição, mostrei com modelos, fiz tudo. Então, você já sabe que a SN2 ela inverte a configuração do centro. Quando você tem uma substituição nucleofílica no carbono quiral, aquele carbono vai inverter a configuração absoluta. Como você já sabe disso, e o próprio problema já diz que é uma SN2, você não tem que perder muito tempo. Você definiu aqui a estrutura do composto, definiu a configuração certa dele, né? De acordo com a configuração, você definiu a estrutura. Só mostrar aqui qual foi o produto, nem precisar mostrar essas setas, eu só estou acrescentando para já ajudar. E aqui você tem o produto. Esse é o produto dessa questão. Vamos para a próxima. Se vocês ficarem com dúvidas, pessoal, pode ir escrevendo aí. Estou vendo que a galera está ali acompanhando. Compartilha essa live aí, manda no grupo de WhatsApp para a galera. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é muito parecido. Você tem o S2-bromoctano com trimetilamina. O que é que a gente vai fazer? Novamente, vamos começar a definir a estrutura do grupo. Definir a estrutura do composto. Então, é 2-bromo-octano. Você tem 8 átomos aqui. A gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu conto novamente para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que você conta, Theo? Porque você pode errar. E se você errar na prova, seu professor vai te descontar ponto seu no concurso. Eles vão descontar ponto seu se você deixar um carbono a menos ou um carbono a mais. Por quê? Porque a resposta vai estar errada. Você vai ter usado um produto errado. Um carbono a mais e um carbono a menos pode matar uma pessoa, dependendo de onde ele vai estar. Certo? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui a cor para verde para a gente conseguir representar melhor. No 2, você sabe que é o S. Você sabe que no carbono 2 você vai ter um bromo. Então, você já desce aqui, ó. Bromo, novamente. Você botou o bromo aqui no carbono 2. Agora, você vai definir o quê? A configuração absoluta desse centro. Você vai ver, esse bromo vai ser para frente ou vai ser para trás? É basicamente isso que você vai fazer.
Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. O bromo, número atômico maior, primeira, ó, ele tem prioridade 1. Esse outro grupo aqui, ó, todo, é maior do que o de cá, então ele tem prioridade 2. E o daqui tem prioridade 3, ou prioridade C, né? Se você for colocar A, B, C, e lá para trás a gente tem um hidrogênio que eu não estou representando. Você sabe que nesse carbono aqui ele tem um hidrogênio que não está sendo representado. Theo, por que na aula você coloca todos os hidrogênios, né? Você coloca, você representa melhor. Na aula é o momento de eu explicar, para eu fazer você entender. Aqui é o momento de você extrair o que você entendeu lá. Se você ficou com dificuldade de entender algum ponto aqui da questão, o que você tem que fazer? Você volta na aula, reveja, ou você pode falar comigo aqui nos comentários, ou você pode falar nos comentários dentro da plataforma, independente de onde você está, você pode falar comigo. Mas é importante que você use o exercício, a correção do exercício, só para ver se você acertou ou não, tá? Senão eu vou ter que ficar dando aula vou dar a mesma aula 2 vezes. Beleza, então você sabe que o hidrogênio está para trás aqui. Ok. Definido aqui agora, você vai fazer aquele mesmo giro que eu fiz. Eu vou trocar de cor, que é para ficar mais didático, para você conseguir enxergar. Então você vai do primeiro para o segundo para o terceiro. É isso aqui, ó. O giro faz isso, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Que esse giro está em que sentido? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Esse giro está no sentido anti-horário, né? Ó, o relógio roda nesse sentido aqui. E o giro está rodando no sentido contrário. No sentido anti-horário, a gente sabe que a configuração é essa. Beleza. Se você já admitiu que lá para trás está o hidrogênio, logo o bromo só pode estar para frente, né? Logo esse bromo só pode estar para frente. Até eu estou achando que suas conclusões muito rápidas. Pessoal, isso aqui você tem que treinar bastante, tá? Ficou com dúvida? Volta na aula. Então, fica claro que o bromo vai ficar para frente. Aí, depois que você faz com o bromo para frente, você testa de novo. Você vai lá e testa. Ó, esses grupos aqui, o bromo está para frente, esse grupo 2 está no plano, o grupo 3 está no plano, o hidrogênio está para trás. Se você fizer de novo o giro, você vai ver que esse centro aqui ele tem a configuração S. Pronto, definiu isso daqui. A gente vem aqui agora, ó, já desenha ele com a configuração definida, já desenhou o nucleófilo aqui, ó, a trimetilamina, e o produto vai ser simples, vai ser a mesma coisa. Vai atacar aqui, ó, e vai deslocar o bromo em uma única etapa, e vai inverter a configuração. O que era R, agora passa a ser... O que era S, passa agora a ser R. Esse aqui, ó, esse centro, ele tem a configuração R. E se você ficou com dúvida, é só você fazer a configuração e você vai chegar a essa conclusão. Óbvio, tá faltando mais coisa aqui? Ver se eu coloquei, não coloquei, mas eu coloco aqui, ó. Como o bromo liberou, né, vai ficar com... Na verdade, ele não vai ficar aqui. Esse nitrogênio, ele vai ficar com uma carga positiva. Lembra lá na primeira aula que eu falei sobre os tipos de nucleófilo? Nucleófilo com carga forma produto neutro. Nucleófilo neutro forma produtos com carga. Como o trimetilamina, né, a trimetilamina, não tem um hidrogênio para ser desprotonado, ela vai ficar com essa carga aqui. Quando ela fica com essa carga aqui, vai formar esse sal aqui, ó. Esse composto iônico, ó. Isso aqui é muito usado na indústria farmacêutica para transformar um produto que é insolúvel em um produto solúvel. Beleza, pessoal? Então era isso aqui. Esse é o produto que forma. Se você ficou com alguma dúvida, volta nas aulas novamente. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão não, letra C. Terceira questão. A gente não sabe nem da primeira. Letra C. O produto agora tem um desafio a mais. Por quê? Porque ele tem 2 centros. E aí, a mesma dica. Olha o tamanho da cadeia. Ó, quitano, ou seja, é uma cadeia com 8. É uma cadeia com 8 átomos. Aí você vem. Começa do mesmo jeito que eu fiz. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vamos pegar aqui um verdinho para a gente modificar. Beleza, você já botou aí. A cadeia principal tem 8. Aí no carbono 3 e no carbono 4, você vai ter uma configuração absoluta R. Só que no carbono 3 você tem um metil, então você conta daqui, ó. 1, 2, 3. Você tem uma metila. E no carbono 4 você tem um iodo. Beleza? Esse aí é o composto, que você precisa definir agora o centro. Você precisa dizer para que lado que está. Se essa metila está para trás ou para frente, e se esse iodo está para trás ou para frente.
Basicamente é isso, foi o que a gente já tem feito. Então vamos começar primeiro com a metila. Qual é a prioridade aqui? Quem são os grupos de prioridade, né? Chegando mais gente? Vai dando like aí, pessoal. Vamos começar. Ó, o grupo, se você vai definir aqui desse centro aqui, ó. Eu estou pegando em amarelo para ficar diferente. Então você tem aqui, ó, esse grupo aqui, esse grupo todo aqui, ó, tem prioridade 1, né? Esse grupo todo aqui que eu circulei, ele é o primeiro, ele é o prioritário, porque ele é maior. Qual o segundo grupo? Essa etila aqui, né? Tem 2 carbonos, né? Esse é o segundo. E o CH3 que está aqui é o terceiro. Então, na hora que você fizer aquele giro que a gente já fez no começo da aula, nas outras questões anteriores, que você sai do primeiro para o segundo, para o terceiro, quando você fizer esse giro aqui, ó, travou? Quando você fizer esse giro, ó, saindo do primeiro, passando no segundo, chegando no terceiro, você fez um giro em que sentido? No sentido horário, né? E quando você faz aqui, ó, você definiu, o hidrogênio está lá para trás, a cadeia carbônica está no plano, e esse hidrogênio, esse CH3 aqui, que está de verde, por enquanto está no plano. Agora você vai definir se ele fica para frente ou se você vai ter que trocar ele com hidrogênio. Como você definiu a ordem de prioridade, fez o giro e você viu que é o R, né? Vai ser o R, ó. Porque está no sentido horário. Você vai fazer o quê? Você vai jogar essa metila para frente. Theo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou jogando ela para frente? Porque o produto que você tem aqui, ó, você está fazendo a configuração absoluta para ficar igual a que o produto está dizendo aqui, ó. Você não está pegando um composto qualquer e dizendo, olha, a configuração absoluta dele é essa. Não. Você está partindo da nomenclatura e você tem que desenhar o produto com a configuração absoluta que a pessoa está dando. O produto não, o reagente nesse caso. Então, esse daqui, esse CH3 aqui, vai ficar para frente. Agora, vamos definir para o iodo. A gente vai fazer a mesma coisa com o iodo. Eu vou desenhar de novo, porque senão vai ficar muito embolado aí. Aqui a gente já definiu que o CH3 fica para frente. Vamos ver se o iodo vai ficar para frente também? Vamos desenhar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo, Theo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que eu não tenho preocupação nenhuma em contar 2, 3 vezes? Por quê? Você tem que aprender, gente. Aí agora eu já desenho aqui, ó, o CH3 para frente. Ah, Theo, isso é muito devagar, eu posso fazer mais rápido. Beleza, você pode, você faz. Só que eu sempre ensino para quem sabe menos, vocês sabem disso, né? Para quem sabe, para quem já está pronto para aprender, aí na internet tá cheio de gente ensinando. Minha preocupação é com quem sabe menos. Vai ser sempre assim, tá bom? Então, tenha paciência comigo. Beleza, agora vamos definir o iodo daqui. Esse daqui a gente já definiu, vamos definir agora do iodo. Desenhar ele aqui de novo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pontilhar também do mesmo jeito. Quem é a prioridade? O iodo tem um número atômico maior. Ele tem prioridade, né? Desses átomos que estão ligados nesse centro, você tem o iodo. Depois você tem um carbono aqui e você tem outro carbono aqui. Então, o iodo tem prioridade, que é o número atômico. É a principal na regra de nomenclatura, né? Qual o segundo? Aí você vai olhar, ó, você chega nesse carbono, aqui, ó, esse grupo, eu acho que eu errei aqui agora. Cheguei na conclusão que eu errei a nomenclatura na que eu vou botar aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, você tem o iodo é o primeiro. Aí, no segundo carbono, você tem aqui, ó, um carbono, aqui tem um carbono. Aqui você vai ter o quê? Você vai ter mais um hidrogênio e aqui você tem 2 hidrogênios. Então, esse daqui vai ser o segundo. E esse daqui vai ser o terceiro. Tá vendo, pessoal, como é importante prestar atenção? Eu estava fazendo preparando a aula e eu fiz errado. Eu errei na aula. Vocês vão ver logo daqui a pouco saber por quê. Então, tá definida a ordem e eu vou fazer o giro do primeiro para o segundo para o terceiro. Ó, primeiro para o segundo para o terceiro. Isso aqui está indicando o quê? Que é na ordem, no horário, né? Na ordem
horária, no sentido horário, significa que o centro é R. Como eu admiti que o hidrogênio está lá para trás e que a cadeia em branco está no plano, o hidrogênio está para trás, eu não estou representando, mas ele está lá para trás. E eu estou deixando o iodo para frente. Deu certo, né? Deu certo por quê, Theo? Porque esse daqui é exatamente o que eu estou procurando, é o 4R. Então, o iodo também está para frente, ó. Os dois estão para frente. Beleza? A gente definiu agora a configuração dos dois centros. Porque se você não fizer isso, você vai chutar. Você vai colocar um produto que pode ser qualquer... Você vai dizer uma resposta que você não tem a menor ideia. Então, você tem que saber partir primeiro disso daqui, definir a configuração absoluta e depois você vai resolver a questão de SN2. Lembra que isso aqui é estereoquímica. Agora a gente entra na questão de SN2. E aí você vai entender por que eu errei. Tá vendo por que eu errei? Porque eu coloquei que era para trás, tá vendo? Mas aqui eu corrijo, ó. Isso, eu gosto quando eu erro, por quê? Porque eu mostro para vocês que precisa de ter muita atenção. E todo mundo erra, tá? Não é porque eu estou dando essa aula para você que eu sei isso aqui mais do que todo mundo. Eu sei mais do que uma quantidade grande de pessoas. Eu sei, porque eu estudo muito isso. Mas a gente está sempre aprendendo. Sempre toda vez que eu estudar isso aqui, eu vou aprender. Eu assisto muitas minhas próprias aulas dentro do meu curso, justamente para reaprender, para rever, para ter ideias novas. Mas vamos lá. Agora, nós temos o nucleófilo, que eu estou circulando aqui de verde para você ver, ó, porque ficou muito em cima, ó. Deixa eu separar aqui. Aí você tem aqui o nucleófilo da reação, tá vendo? Que foi pedido aqui, ó. O K+, né? Na verdade, o sal, esse potássio vai ser dissolvido e é um composto de selênio, é um seleneto. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ó, vai atacar aqui e vai eliminar o iodo e vai formar esse produto. Agora, como eu errei, né? Aqui não vai ser para frente, aqui vai ser para trás, ó. Corrigindo aqui, tá bom? Vai ser para trás. No PDF que eu vou disponibilizar dentro da plataforma, eu vou deixar, eu vou corrigir. E aí você tem um produto com uma configuração invertida. Basicamente, essa questão, eu queria tratar isso de vocês. Queria fazer vocês montar a equação, partindo da nomenclatura, definir os centros, as configurações absolutas, RS, e mostrar que inverteu a configuração. Era isso que você precisava saber dessa questão para eu responder. Pessoal, é uma questão simples? Mas repare que se você não tiver atenção, se você não dominar bem essa questão de nomenclatura RS, você erra. Eu tenho um vídeo no YouTube aí bem mal feito, que é muito visto, onde eu ensino isso com um caderno, num papel. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso melhor, mas o de lá já está servindo, então tá valendo, né? Beleza? Com alguma dúvida, escreva nos comentários aí que a gente vê depois. Vou prosseguir aqui. Agora, essa é um pouco diferente, que é você escrever a reação entre o trans 1 iodo 4-metil-ciclohexano com cianeto de sódio. Aqui a gente vai novamente pegar a nomenclatura, ciclohexano, ó. Então você já vai partir de um composto cíclico. E aí você desenha o ciclohexano. Se você não souber a nomenclatura do alcano aqui, você já ia penar, né? Se no átomo 1 vai ter o iodo, então o iodo aqui ele tem prioridade, né? Tem o maior número atômico, né? Então você vai começar a numerar a cadeia a partir dele, ó. 1, 2, 3, 4. No 4 você vai ter um metil. Então, é esse aqui o composto. Esse é o composto. Agora, nós vamos definir para que lado está cada um. Ele diz que é trans. O que é que isso significa? Significa que um iodo esse iodo vai estar para um lado, enquanto que o grupo metila vai estar para outro. Se eu assumir que o iodo está apontando para trás, você tem que assumir que a metila está apontando para frente. E vice-versa. Ele não mandou você definir qual que era, então você pode escolher qualquer um. Aqui é 3, ó. Era basicamente isso aqui que você tinha que fazer. Esse é mais simples. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vou até apagar aqui. Eu vou até apagar porque ficou em cima. Ficou muito grande. Eu vou apagar e vou explicar melhor. Pera aí. Ao vivo tem dessas coisas, né? Quando a gente está editando, a gente muda tudo. Beleza, o que eu fiz? Eu desenhei a cadeia carbônica principal, que era o ciclo hexano.
Na posição 1, eu coloquei o iodo, que é o que você está vendo aqui, e contei 1, 2, 3, 4. Coloquei o CH3 aqui, que é a metila, ó. Pronto, agora eu vou reagir isso daqui com o quê? Com cianeto de sódio. É uma SN2 normal, o cianeto vai atacar aqui, ó, e vai liberar o iodeto. Vai formar um composto com essa configuração, vai inverter a configuração, como a gente já viu que a SN2 inverte a configuração, e depois que ela inverter, você vai ter esse composto aqui agora. Agora ele vai ser o cis, né? Esse daqui é o cis 1 cianeto 4 metil ciclohexano. Era isso, pessoal. Bom, essas questões, essa foi mais simples, bem direta, mas a ideia é essa. Refaça de novo se você ficou com dúvida. Agora você já viu resolvido, vai lá e refaça. Troque as configurações. Onde que eu botei S, você põe S. E vai lá e faz e resolva agora de novo. O resultado vai ser diferente. Veja se você consiga resolver dessa forma, fazendo isso que eu te falei. Manda para mim que eu corrijo. Pessoal, eu pego todas as vezes que eu vou resolver uma questão, eu sempre resolvo a mesma questão de maneira diferente. Como assim, Théo? Quando eu pego um exercício e eu resolvo ele, eu cheguei na resposta, beleza. Eu vou lá e modifico alguma coisa nele e vejo qual é a resposta que dava. Quando eu faço isso, eu trabalho muito mais aquele assunto. Eu expando a minha mente, eu consigo ter várias visões sobre aquilo ali. Não é visão, eu consigo ter uma expansão de consciência sobre aquele assunto. E às vezes cai numa prova exatamente uma maluquice dessa que eu pensei. Eu sempre fiz isso. E é assim que eu aprendo muito, é assim que eu sempre falo. Eu estudo muito sem estar com material nenhum na mão, só pegando as coisas que eu já peguei, o problema que eu já resolvi, transformo ele em outro, faço minhas próprias questões, faço minhas próprias perguntas, como que resolve isso? E estou sempre perguntando, porque é muito importante perguntar, certo? Então vamos para a próxima questão. Questão 2. O tratamento de S2-iodo-octano com iodeto de sódio em solução faz com que a atividade óptica do reagente desapareça. Olha, que questão legal, hein? Muita gente fica perdida nisso aqui. Eu gosto desse tipo de questão, que ela faz você pensar. Ó, você vai pegar, novamente agora, como você já sabe como fazer isso daqui, você vai pegar, montar a equaçãozinha e explicar por que a atividade óptica do produto, desse reagente, quando é dissolvido em iodeto de sódio, desaparece. Então, primeiro a gente precisa montar a equação. Eu não vou definir novamente o centro, porque a gente já fez isso nas aulas anteriores. Eu vou só desenhar aqui a estrutura do S2-iodo-octano. Se você ficou com dúvida, Théo, como foi que você chegou aqui? Foi da mesma maneira que eu fiz com os exemplos anteriores. Então, aqui, você tem a estrutura do S2-iodo-octano. Você vai dissolver ele na presença de iodeto de sódio. Como que é assim, Théo? Você pega iodeto de sódio, dissolve em acetona, e aí você faz a solução com isso daqui. Quando você... Esse produto aqui, esse reagente aqui, ele tem atividade óptica, porque ele é um enantiômero puro, né? Você está com ele puro. Quando você pega ele e dissolve ele numa solução com iodeto de sódio, não se preocupe com o solvente, mas é acetona. Você perde a atividade óptica. E nós vamos agora ver por que isso acontece. Primeira coisa, quando você tem o iodeto aqui, ele vai fazer o seguinte. Eu vou desenhar com duas cores diferentes para ficar mais fácil para você enxergar. Esse iodeto vai fazer isso aqui, ó. Vai atacar aqui, vai deslocar outro iodeto e vai formar numa reação direta. Que negação essa meia seta, né? Um produto com a configuração inversa. Aqui não era S, esse daqui não é o S. Ó, toda vez que a gente faz isso aqui, a gente está mostrando o centro, a configuração absoluta do centro. Esse daqui agora é o R. Você fala assim, Théo, mas isso não explica o fato de desaparecer a atividade óptica. Por quê? Se todo esse produto S aqui se transformar no R, o R também tem a sua atividade óptica. Por que desaparece? Exatamente. O que formou mais nessa reação aqui? Liberou o iodeto, né? Outro iodeto. O que esse outro iodeto faz? Eu vou agora mostrar com uma cor vermelha, que é para ficar mais evidente ainda. Mais evidente é ótimo, né? Esse iodeto vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, vai atacar, vai deslocar o outro iodeto e vai formar em uma reação inversa
retorna ao produto, ao reagente da reação. Né? Isso aqui vira um produto quando você pensa na reação no sentido inverso. E aí essa reação, ela vai ficar em equilíbrio. Por que, Theo, que ela fica em equilíbrio? Porque o iodeto, ele vai ficar atacando, forma um reagente, esse reagente reage com o outro iodeto, forma um produto com a configuração invertida. E ela vai entrar em equilíbrio. Quando essa reação entra em equilíbrio, eu até coloquei um textinho aqui para ficar no PDF, quando a reação entra, a reação direta e a reação inversa, em equilíbrio, formam uma mistura racêmica, o que justifica a perda de atividade óptica. Você aprendeu lá em estereoquímica, se você não aprendeu, dá uma revisada, que quando você tem um composto enantiomericamente puro, ele desvia a luz plano polarizada para uma direção. E o seu enantiômero, no caso, se o R direcionar para um, o S vai direcionar para o outro lado. E quando você mistura, tem uma mistura equivalente desses dois produtos, se você tiver 50% de um e 50% do outro, um desvia para um lado, outro desvia para o outro, e esse efeito se anula, e aí aquela substância não tem atividade óptica. E é por isso, misturas racêmicas, quando você tem 50% de cada um dos enantiômeros, não tem atividade óptica. Uma questão muito inteligente, simples de se resolver, mas muito, muito inteligente, porque se você não pensar, se você não usar o que você sabe sobre atividade óptica, sobre racemato, sobre mistura racêmica, sobre inversão de configuração da SN1, da SN2, da substituição nucleofílica, bimolecular, que é esse caso. Então, assim, é uma questão que trabalha vários assuntos, e isso é muito importante, eu gosto demais disso, eu coloco muito isso no meu curso, porque eu acho que não é estudar caixinhas isoladas. A química, ela é uma só. Não tem química orgânica, não tem química analítica, não tem fisicoquímica. Na natureza não tem nada disso. Quem separou essas em caixinhas fomos nós. Então, a gente precisa aprender em caixinhas separadas, mas sempre correlacionar uma coisa com a outra, porque é tudo junto, está tudo conectado. Beleza? Vamos para a questão 3. Na questão 3 é muito parecida, praticamente a mesma coisa. Só que agora, eu até respondi eu fiz um exemplo desse na aula, que eu fiz algumas inversões aqui. Novamente, a gente tem aqui o R3-cloro-3-metil-hexano. Ele vai perder a atividade óptica quando você dissolver em nitrometano, que é um solvente não nucleofílico. Agora, você trabalha um outro ponto do que a gente já estudou nas aulas. Antes, a gente está sempre falando de SN2. Agora, a gente vai ver aqui uma questão de SN1. Se o solvente é não nucleofílico, o solvente vai só fazer o quê? Ele vai só formar o carbocátion. Theo, como que eu sei disso? Você acabou de ver a aula. Você acabou de ver a aula na plataforma, aqui em cima, tem a aula aqui, e você aprendeu lá comigo que na SN1 forma-se um carbocátion, geralmente você tem solventes polar prótico, né, que vai conseguir separar, mas nesse caso aí do nitrometano, ele é muito polar, ele vai conseguir promover a formação do carbocátion, né, e esse carbocátion ele não vai poder reagir com o nucleófilo. Se você fizesse isso em etanol, com uma amina qualquer, uma amina que também pudesse fazer a mesma coisa, ela ia reagir com o carbocátion. Só que com o nitrometano, ele não é nucleofílico, ele só vai promover a formação do carbocátion, não tem nucleófilo lá, e vamos ver como é que isso vai destruir aí a atividade óptica da solução. Novamente, eu não vou definir a configuração do centro, porque eu já fiz isso em outros exemplos. Se você ficar com dúvida, é só você olhar aí em vídeos anteriores e ver como é que faz aqui. Aqui vai ter vídeos aí que eu estou ensinando como que você define a configuração absoluta RS aqui. Beleza? Então aqui já é o R, já está definido. Isso aqui é o R. Vamos agora analisar o que eu falei no texto. Vai acontecer o quê? Vai acontecer a formação do carboidrato. Isso aqui é o estado de transição, né? Na verdade, é um estado de transição, aqui é um intermediário formado. E, deixa eu só colocar aqui o cloro. Vai acontecer o seguinte: o átomo de cloro vai sair levando o par de elétrons, formando aqui um carbocátion. E aqui nós temos uma carga positiva, ó, nesse orbital P aqui, que está perpendicular ao plano. O que acontece? O nitrometano, que eu representei aqui, o nitrometano só vai favorecer, né, promover a formação desse carbocátion. Só que ele não consegue atacar aqui, por razões óbvias, né? Ele não é nucleofílico, não tem pares de elétrons livres aqui para atacar aqui.
Aí, o que vai acontecer? Embora tenha elétrons aqui do oxigênio, mas eles estão comprometidos com a molécula. Se você desenhar a estrutura de ressonância do nitrobetano aqui, você vai ver que os pares de elétrons estão distribuídos entre esses 3 átomos aqui, os elétrons do oxigênio, e não é possível ocorrer o ataque nucleofílico aqui. E aí você tem a seguinte situação. Formou o carbocátio, né? Houve a ruptura da ligação carbono-cloro, formou o carbocátio, liberou o cloreto. Só que agora você tem o seguinte, você tem um nucleófilo no meio desse sistema. Quem é o nucleófilo? O cloreto. O que ele pode fazer? 2 coisas. Uma, ele pode atacar o carbocátio aqui por cima. Ele pode atacar o carbocátio aqui por cima. Jogar essa metila para baixo, ó, essa metila desce. E formar um produto que a gente está chamando aqui de R3-cloro 3-metil-hexano. Seria igualzinho ao reagente. Tá vendo? É igualzinho ao reagente, com a mesma configuração absoluta. Só que ele também pode fazer o ataque por baixo. E quando ele fizer o ataque por baixo, ele vai empurrar a metila para cima e formar o S3-cloro 3-metil-hexano. Tá errado, está faltando um hífenzinho aqui. E formar o outro enantiômero. E você acabou de aprender na aula anterior, no slide anterior, na questão anterior, que quando você tem misturas racêmicas, você tem a perda da atividade óptica daquele composto que você tinha antes. Você pegou o composto, dissolveu ele, e ele perdeu a atividade óptica, por quê? Porque formou um outro enantiômero dele, em quantidades iguais. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa questão é muito boa, eu discuti ela muito no exemplo da aula, eu usei ela como exemplo, eu só troquei os centros, de R para S, e também troquei o de cloro para bromo, para ficar mais... para mudar um pouco, para ver se você tinha entendido. Então é basicamente isso. O que eu quero frisar aqui para vocês com essas questões envolvendo substituição nucleofílica no carbono saturado e estereoquímica? Vai sempre estar relacionado com inversão de configuração ou a formação de racematos. E as questões, elas são muito inteligentes, elas são questões onde você não vai ficar sempre usando esse conhecimento direto, você vai usar esse conhecimento para você criar respostas, para você entender problemas, para você entender situações do dia a dia e trazer uma explicação para isso. É basicamente isso. Esse é um assunto muito bom e não é à toa que esse assunto é muito cobrado em provas, em seleções. Por quê? Porque é muito importante para a indústria química, para a indústria farmacêutica. Se você trabalha em indústria farmacêutica, isso aqui é muito importante você saber. Muito mesmo. Você vai pegar vários artigos aí, você vai ver SN1, SN2 o tempo todo. Reações de eliminação, depois que a gente vai estudar, as reações de eliminação E1, E2, E1CB. A gente vai estudar tudo isso aqui dentro do nosso curso. Só que esse basicão aqui que eu estou te explicando agora, você precisa dominar isso aqui mesmo. Isso aqui você tem que dominar isso no nível de saber ensinar para outra pessoa. Certo? O que é isso, Theo? Qualquer pessoa chegar para você e te perguntar uma questão dessa, você fala, não, eu sei como resolve, é assim. Pegar um papel, escrever, mostrar, explicar o porquê de cada coisa, que é o que eu faço aqui. Por isso que é reações orgânicas explicadas. Que a gente explica as coisas, a gente não fala, é isso. A gente mostra tudo, a gente mostra os orbitais nas aulas, eu sempre exploro muito essa questão visual, porque é muito importante você olhar as moléculas em 3 dimensões, entender os orbitais, entender onde é que estão os pares de elétrons, entender a geometria da molécula, para ver como que os grupos podem se aproximar. Aqui é meramente uma questão de geometria, né? Se ele vem por cima, ele forma um enantiômero. Se ele vem por baixo, ele forma outro enantiômero. E isso vai direcionar, vai fazer você entender por que aconteceu a perda de atividade óptica nessa questão. Vamos para a próxima? A próxima e última questão, hoje foi até, está dentro do horário, né? A hidrólise no composto abaixo gera 2 álcoois. Explique. Eu praticamente respondi essa questão para você já. A gente vai considerar aqui o composto. Você pode olhar o seguinte, que ele é esse carbono eletrofílico, ele é um carbono terciário, né? Ele tem esse CH3 ligado, ele tem esse CH2 aqui, ele tem esse CH2 e esse CH3 ligado nele. Então, ele tem 3 carbonos aí. Nas próximas aulas, você vai trabalhar muito essa questão do substrato. Então, eu dividi em 2 aulas para falar do substrato. Desculpa, para falar do substrato influência na SN1 e a SN2. Então, você vai ver isso aí. Vou gravar logo depois aqui dessa aula. E aí, você tem agora o seguinte.
que vai acontecer aqui para que formem dois álcoois? Novamente, a gente vai explorar a formação de um carbocato, porque se você fizesse uma SN2 aí, já é bem, assim, o impedimento aí já é bem considerável, né? Você já estudou os mecanismos e já viu. Se acontecesse no SN2, você só ia ter um tipo de produto, mas não vai acontecer SN2. Já disse que são dois produtos, ó. É muito importante vocês ficarem atentos para os problemas, porque a maioria das respostas de questões estão no enunciado. Eu sempre falei isso. Porque no enunciado você elimina tudo que não vai te servir e foca em tudo que é necessário. E aí você vai buscar todo o conhecimento que você sabe sobre aquilo que está sendo perguntado e responder. Basicamente é isso que você tem que fazer. Então bora lá. Dois álcoois. Já de cara você vai considerar o quê? Que vai formar um carbocato, né? Ainda mais depois que eu expliquei no vídeo anterior. Aí você admite o quê? O rompimento dessa ligação aqui por uma quebra heterolítica. Você forma um carbocato, ó, o carbocato aqui com a carga, tá vendo a carga positiva. E agora você tem duas situações. No meio você tem água, né? Porque ele está falando que é uma hidrólise. Eu vou trocar aqui a cor do... Deixa eu ver se ficou legal. Pronto. Você tem uma hidrólise. Então, digamos que você tem a água aqui no meio, ó. Vou colocar aqui, ó. H2O. Você sabe que o oxigênio aqui está com 2 pares de elétrons livres. A água é nucleofílica. Ela vai fazer o quê? Ela vem aqui por cima, ataca aqui. Quando ela ataca aqui, essa metila ela vai descer. O que é que essa metila descer, Theo? Tá tudo no plano. A água vem, ataca aqui, a metila faz isso, ó. Desce. E como é que fica isso, Theo? Fica assim, ó. Tá vendo? Ficou um OH para cima. É óbvio, vai formar mais o que aqui, Theo? Vai formar HCl, né? Porque saiu o cloreto com o hidrogênio que vai ser liberado. E se essa água fizer um ataque pelo lado de baixo, para ficar didático e bonitinho no PDF, eu vou mudar de cor aqui, tá? Pior que nem era para... Não vou mudar de cor. Para ficar bonitinho no PDF, vamos lá. Ó, considerando agora que a água ataque pelo carbono de baixo, como que ficaria? Se a água atacar por aqui, a metila sobe. A metila sobe. Se a metila subir, você vai chegar nesse produto aqui, onde a água ficou por baixo e a metila para cima. Esses são os dois álcoois formados nessa questão. Muito simples, uma questão muito simples. Isso é uma questão de você olhar e responder ela em 30 segundos. Juro para você. 30 segundos. Você olha para a estrutura dela e fala, não, isso daqui forma um carbocato e o ataque por cima e por baixo. Pronto. Você vai lá e já começa a desenhar. Desenha bonitinho. Presta atenção, porque essas questões costumam errar. Mas gaste aí 2 minutos nela só, para você ter tranquilidade, para que não errou uma etapa, que não confundiu alguma coisa. Mas é uma questão muito simples, mas que envolve todo um conhecimento de você ter aprendido o que é quebra heterolítica, a formação de carbocátio, para você entender o porquê que não pode acontecer aí por um SN2. Basicamente isso. É só você... Se você desenha isso daqui e fala aqui embaixo, ó, a formação do carbocátio permite que a água ataque por cima ou por baixo, portanto, leva à formação de 2 produtos. Pronto, você respondeu a questão, tirou 10. Pessoal, é isso. Essas questões, elas são bem diretas. Eu sou muito mais objetivo também, mas sou muito mais profundo dentro das aulas da nossa plataforma. Eu não sei onde você está vendo aqui, se você vai estar vendo no YouTube, se você vai estar vendo dentro da nossa plataforma. É através dos cortes que eu vou colocar lá. Mas, se você estiver vendo fora disso, da plataforma, é só você clicar aqui na descrição e conhecer o nosso curso Química Orgânica Explicada, onde eu explico tudo isso aqui. Eu chamo de uma espécie de livro vivo. Por quê? Porque eu vou deixar lá para a turma dos fundadores 16 módulos explicando as reações orgânicas que você estuda na graduação. E sempre serão revisados, renovados, com acesso vitalício. É óbvio que isso não vai ser para todo mundo. Vai ficar um certo tempo assim. Daqui a um momento, daqui a um tempo que eu estou definindo, eu vou tirar o acesso vitalício. E só quem já entrou quando era acesso vitalício vai ter acesso vitalício. E aí as pessoas vão pagar a assinatura normal para acessar por 1 ano, por 2, por 6 meses. Mas não vai ter as regalias que a turma dos fundadores tem. Então, clique na descrição aqui embaixo. Conheça o curso. Vai lá, dá uma olhada. Leia a página toda. Está tudo explicadinho aí. Tem um WhatsApp para você me mandar mensagem, tirar dúvida comigo. Se não quiser me chamar no WhatsApp, pode me chamar no direct, no Instagram, que eu tiro todas as dúvidas para você. E outra coisa, o curso,
Você pode entrar lá, você tem 30 dias para você acessar, conhecer tudo, ver se não gostou da minha voz, do tom, do áudio, não gostou do material, achou que não é para você, você pode simplesmente falar, até eu quero acessar minha garantia, que eu nem vou lhe perguntar por quê, e te dou todas as orientações, você vai lá na Hotmart, solicita que a própria Hotmart já devolve o dinheiro para você. Inclusive, ela nem me entrega o seu dinheiro antes de você experimentar por 30 dias. Era isso? Até a próxima semana, a próxima terça-feira. E se você estiver vendo aí na reprise, escreva aqui embaixo nos comentários e fala aí o que você achou da aula, que é muito importante para mim. Bom, vou ver se tem alguma dúvida aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou tirar. Se não tiver, eu vou encerrar a live. Vamos ver? Tem só o pessoal me agradecendo, mas não tem dúvida não. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.